lutas espirituais. Todos nós que acreditamos na palavra de Deus passamos por dois tipos de lutas espirituais. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Para você que não me conhece, sou o terapeuta Carlos Malhosa. Se inscreva no canal, aperte o sininho e curta aí a nossa vinheta. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que nós não temos uma luta contra a carne e contra o sangue, mas sim contra Satanás e seus demônios. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, estes dois textos nos diz que temos uma luta espiritual externa. Já no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, está escrito: andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e os dois são opostos entre si, para que não façais porventura o vosso querer. Se entende que nós temos uma luta espiritual externa e uma luta espiritual interna. Deus delimitou: Satanás não tem poder sobre a nossa vida. E João testifica isso: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O que acontece é que quando nós vivemos pelo pecado, ou seja, satisfazendo as vontades da nossa carne, abrimos uma porta, damos entrada para que Satanás entre em nossa vida e faça destruição. Então, como vencer essas lutas? Quero deixar aqui para você algumas ferramentas bíblicas, palavras de instrução para que você possa vencer as lutas espirituais na sua vida diária. O primeiro passo para você vencer uma luta espiritual é ter consciência da existência dessas lutas espirituais. O apóstolo Pedro diz: sede sóbrios, ou seja, estejam conscientes que existe uma luta espiritual fora de vocês e dentro de vocês. Por isso que ele complementa: sóbrios e vigilantes. Depois você medita em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, e ali vai falar sobre as obras da carne. Então, todo aquele que permanece no pecado tem um salário. E o salário do pecado é a morte espiritual. Jesus também corroborou para isso. Jesus também testificou, dizendo: um espírito imundo sai de uma pessoa, percorre por lugares áridos, procurando repouso. Então, não encontrando, ele diz: voltarei para a casa de onde eu saí. E voltando, encontra a casa limpa, adornada e vazia. Então existe uma luta espiritual externa e interna, e você precisa ter essa consciência. Você precisa acreditar na existência dessas lutas. Esse é o primeiro passo, ter uma consciência espiritual. Segundo passo: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Na força do seu poder. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo é poder. Então eu preciso ser cheio do Espírito
Então, para que você vença as lutas espirituais, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo tem uma vida no Espírito, é conduzido pelo Espírito, tem uma unicidade com o Espírito. Paulo também diz: o Espírito de Deus se une ao Espírito do homem e eles se tornam um. Então esse é o primeiro passo para você vencer as lutas espirituais. Aliás, o segundo passo. O terceiro passo é vida na palavra. Seguindo aqui o capítulo 4 de Lucas, ele foi tentado pelo diabo. O diabo disse para ele: se realmente você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não usou nenhum poder sobrenatural, miraculoso. Ele disse: e está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento espiritual e nos fortalece, nos edifica. Quando você vai lá na armadura do cristão, a espada é a palavra. Numa guerra, por exemplo, um guerreiro sem a espada, ele também fica sem um escudo, porque o escudo é a fé. E por onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, o terceiro passo para que você vença as lutas espirituais é ter vida na palavra. Ouvir a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, praticar a palavra e anunciar com a vida e com a palavra. O quarto passo para que você possa vencer as lutas espirituais é uma vida de oração. Quando eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de intimidade com Deus. No Antigo Testamento, Deus se manifestava através dos profetas. No Novo Testamento, nos 4 evangelhos, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E depois, Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus e o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, desce sobre a Igreja de Cristo. Então Deus, através do Espírito Santo, coabita em nós. E para que eu tenha intimidade, relacionamento com Deus, eu preciso ter uma vida de oração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Vida de oração. Nós precisamos ter consciência espiritual, precisamos ser cheios do Espírito Santo, ter vida na palavra e vida de oração. E por último, ter uma vida de jejum. Para vencer lutas espirituais, você precisa jejuar. E o sexto passo é ser vigilante, é ter a autopercepção. Quando um desejo carnal se manifesta, logo você percebe, né? E através do poder do Espírito e da palavra e da oração, você vence aquela tentação. Porque Jesus falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigilância é autopercepção neste contexto, é se perceber. Lê aí sobre as obras da carne. Será que você não tem a manifestação dela? Porque essa luta interior é entre o desejo pecaminoso da carne e a vontade santificadora do Espírito. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe esse vídeo deixando o seu like. Que Deus te abençoe e até a próxima.